Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a masculinidade bíblica, 2, a erosão da masculinidade e 3, Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Nosso texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Na tradução da NVI diz que era para cultivar e para guardar. Lembrando aqui que Gênesis 2,15 está falando para Adão, somente Adão havia sido criado. Eva, ela foi criada a partir do versículo de número 22, então essa foi uma ordem direta para o homem. A verdade prática diz que o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e também liderança. Então, responsabilidade e liderança, eu sei que você já sabe o que é. Agora, virilidade, o que é? Segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é masculinidade, hombridade. Então é isso que significa. Então o homem foi criado com essas qualidades. A palavra-chave aqui é masculinidade. Então o primeiro tópico, a masculinidade bíblica. Por que tem outra masculinidade? Você tem outras masculinidades. Tem tipos de masculinidades que na verdade nem são masculinidades. Então o homem, ele tem jeito de homem, ele tem a maneira de ser de homem, ele tem a maneira de atuar como homem, ele tem a maneira de se apresentar como homem, ele tem o caráter de homem, ele tem a índole de homem. Ah, homem tem trejeito? Trejeito sim, ó. Cuidado com a palavra trejeito, que a gente fala assim, trejeito, a gente acha que é feminilidade. Não, trejeito, segundo o dicionário, diz que é movimento do corpo, por exemplo, movimento das mãos, movimento dos braços, dos dedos, da própria cabeça, seja voluntário, seja involuntário, que revela, olha só, esses movimentos eles vão revelar o estado psicológico ou a intenção de exprimir ou de realizar algo. Significa também movimento ou gesticulação. Então o homem, ele tem trejeito de homem. Os sinais do homem, o movimento do homem tem que ser masculino, é diferente dos movimentos, dos trejeitos femininos. Então o primeiro subtópico fala sobre a criação divina do ser humano. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas, ponto final. Acabou, Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1, está escrito lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, é isso aí. Tem até um ponto final aqui, ó. Deus criou e ponto final, acabou. Aí Atos, capítulo 4, versículo 24, só a parte B do versículo, pulando no comecinho aqui, diz assim: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então a palavra de Deus, se nós somos pautados na palavra de Deus, se nós usamos a palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta, então nós temos a certeza que Deus é o criador de todas as coisas, ponto final. Então Deus criou o ser humano e definiu ele pelo sexo. Olha só, Gênesis 1:27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução vai dizer assim, macho e fêmea os criou. Ponto final também está aqui, ó. Tem um ponto final aqui também. Então existem diferenças inerentes a cada um, que fazem parte de cada um, do homem e da mulher. Existem diferenças, então, mas só que essas diferenças, ele acaba complementando o outro. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, olha só o que Paulo diz. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. O 12, porque como a mulher provém do homem, ó, está falando de Eva, né? A primeira mulher proveio do homem. Assim também o homem provém de mulher. Ou seja, a partir daí, todo homem, ou toda mulher, no caso, todo mundo vai nascer de uma mulher. Mas no finalzinho ele diz assim, mas tudo vem de quem? Tudo vem de Deus que criou todas as coisas. Então, nenhuma outra criatura foi feita da mesma forma que o ser humano foi feito. Gênesis 1, 21, 24, 25 diz que Deus deu ordem à terra e a terra criou os animais terrestres. Deus deu ordem às águas e as águas criaram os animais aquáticos e também as aves dos céus. O ser humano ele fez diferente, está lá em Gênesis 1, 26. Ele disse assim, ó, façamos, peraí, Deus conversando com ele mesmo. Por quê? Porque lembra da Trindade? Pois é, então são 3 em 1, não é isso? Esse é o mistério de Deus. Então ele conversando com ele mesmo. Façamos um homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, conforme a nossa aparência e conforme os nossos pensamentos. Então, o ser humano ele é considerado a coroa da criação, ou se você preferir, a cereja do bolo, o toque final de toda a criação de Deus. O segundo subtópico fala sobre características da masculinidade. Então, ao criar o homem, Deus lhe confiou 2 tarefas primárias que a gente viu lá no nosso texto áureo, que era o quê?
cultivar e guardar. Então você que também não sabe quem inventou o serviço, quer saber quem inventou o serviço para você poder matar, olha só quem inventou o serviço. Quem inventou o serviço foi Deus. Ele já criou Adão e já falou para ele, você vai cultivar e você vai guardar o jardim do Éden, vai proteger ele. Então esse é o resumo da ordem divina para o comportamento masculino. Prover e proteger. Então o homem tem que ser o provedor e o homem tem que ser o protetor. Então a masculinidade bíblica, ela enaltece, ela engrandece, ela exalta o amor e cuidado em relação à mulher. Agora, a masculinidade bíblica, ela faz isso daí. Ela engrandece, ela exalta o amor e o cuidado em relação à mulher. Agora, e o machismo? O machismo é bíblico? Não, o machismo não é bíblico. O machismo, ele inferioriza a mulher e ele também desonra ela. Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda dignidade. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Terceiro subtópico fala sobre a liderança masculina. Então Deus, ele confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na verdade, Deus confiou a ambos a responsabilidade da liderança. Porém, depois do pecado, houve uma divisão aí, então confiou ao homem. Gênesis 1:26 disse: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí o Gênesis 3,16 diz assim: e disse a mulher, agora aqui é depois do pecado, tá? Aqui foi o que nós lemos, 1,26 antes do pecado, 3,16 é depois do pecado. E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Você pode ver, eu vou ler novamente aqui para você prestar atenção, tá? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move. Você pode ver que não era para dominar sobre o homem sobre o homem sobre a mulher, não era para ter isso, mas depois do pecado aconteceu isso daí. Então cada um teve a sua sentença. O homem vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, vai ganhar o seu pão todos os dias. A mulher vai ser multiplicada as suas dores de parto, e ela vai se submeter ao seu marido, vai ser dominada por ele. E assim foi por conta do pecado. Cada um teve a sua sentença, inclusive a serpente também teve a dela, que é rastejar e comer pó todos os dias. 1 Coríntios 11:3, Paulo diz também assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. Cristo é a cabeça. Cristo está acima de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Então, uma vertente do movimento feminista, porque o movimento feminista não é único, não é uma coisa, não, ele tem algumas vertentes. Tem algum que defende uma causa, outro defende outra causa e assim por diante. Então, uma dessas vertentes, ela considera esse modelo como um sistema machista, opressor, para com a mulher. Esse sistema de Deus aqui é machista, é opressor para com a mulher. Então, ao contrário dessa falácia, porque isso é uma falácia, Efésios 5:29, Paulo vai nos dizer assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Olha só, lembra da provisão lá e a proteção? Pois é, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que se Cristo é o cabeça do homem e o homem é cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo cuida do homem, o homem tem que cuidar da mulher. Da mesma forma que Cristo cuida da igreja, o homem tem que cuidar da sua esposa. Se for necessário morrer por ela, ele vai ter que morrer por ela. É isso. Isso é opressão? Não tem nada de opressão aqui. Efésios 5:25 também tem uma ordem aqui dizendo: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está vendo só? Está confirmando aquilo que eu acabei de falar. Então, amai, tenha amor pela sua esposa e da mesma forma que Cristo ama a igreja. Por que Cristo fez pela igreja? Cristo entregou a sua vida, derramou até a sua última gota de sangue em favor da igreja. O que o homem tem que fazer pela mulher? Se for necessário, fazer a mesma coisa. Então ele tem que amar a ponto de se entregar por ela. O resumo desse tópico diz assim: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Aí vem o segundo tópico que fala sobre a erosão da masculinidade. Erosão, no resumo da ópera, significa o desgaste. Então, o desgaste da masculinidade. Primeiro subtópico fala sobre apologia à homossexualidade. Apologia, também no resumo, significa defesa. Então, a defesa da homossexualidade. Olha aqui, a ideologia de gênero, ela investe pesado, ela investe, não tem dó não,
na legitimação da homossexualidade, ou seja, quer tornar legítimo a homossexualidade. Eles ignoram as características físicas, as características biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. A gente já leu que no princípio não foi assim. Deus criou macho, Deus criou fêmea, Deus criou homem, Deus criou mulher. Mas eles insistem em ir contra a palavra de Deus. Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, mas Deus criou homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então eles não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Não, pode nascer com o órgão genital masculino, mas ser feminino. É assim, é isso que eles dizem. Romanos 1:26-27 diz o quê? Porque Deus os abandonou às paixões infames. Peraí, as pessoas que estão pensando dessa maneira, olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus vai abandonar, ou Deus já abandonou, os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Olha só o que a NVI diz. Trocaram suas relações sexuais naturais ao contrário da natureza, que a natureza é homem com mulher, mulher com homem, não é isso? É a natureza, não é normal? Pois é, até as mulheres mudaram, é mulher com mulher. Aí continua o 27. Semelhantemente também os homens, agora vem os homens, deixando o uso natural da mulher, a mulher para ser usada, vou dizer, não, mulher não é para ser usada, é que a tradução ficou dessa forma. Olha uma outra tradução, deixando o uso natural da mulher, abandonaram as relações naturais com as mulheres. Aí continua o versículo, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então cada um vai pagar pelo seu erro. Então existe uma normalidade, existe uma regra, existe um padrão de conduta. Onde que estava, Decir? Está aqui, ó. Nossa regra, nossa norma, nosso padrão está aqui. 1 Coríntios 6:10. Olha o que vai acontecer. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Vou dizer só os homossexuais? Não. Essa aqui é uma listinha de todos aqueles que não vão herdar o reino de Deus. Valdecir, é você que está falando? Não, é Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Se você não quiser acreditar no Valdecir, vai lá e leia 1 Coríntios 6:10. Vai ter outras listas também, tem lista dessa lá em Apocalipse. Vai falar de mentiroso, mentirosinho, mentiroso. Vai falar de tanta gente que vai ficar de fora, que não vai herdar o reino de Deus. Então é a Bíblia que está dizendo, você está batendo no homossexualismo. Não, faz parte do contexto aqui, o macho e fêmea, o homem e a mulher faz parte do contexto. Porém, todo mundo, cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Vou dizer, se eu mentir, eu vou pagar pelo meu pecado. E eu corro o risco de ficar fora do reino de Deus também. Então não é só uma coisa ou só outra coisa. Não, é um todo. Tem muita coisa que pode nos deixar de fora do reino de Deus. O segundo subtópico fala sobre a responsabilidade negligenciada. Temos uma responsabilidade? Sim, nós temos uma responsabilidade, mas muitos estão negligenciando essa responsabilidade. Então, com a masculinidade relativizada, lembra do tudo é relativo? Tudo é relativo. Masculino? Não, isso é relativo. Feminino? Não, isso é relativo. Então o modelo bíblico ele vem sendo abandonado, vem sendo deixado de lado. A identidade masculina ela é substituída pela mente dividida e instável. Está lá em Tiago 1:8. O homem de coração dobre, o que é isso? Coração dobre, mente dividida. É inconstante. O que é inconstante? É instável. Uma hora está bem, outra hora está ruim, e assim vai. Em todos os seus caminhos, é o que Tiago está dizendo aqui. Então, uma parcela é incapaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Valdecir, você está falando contra as pessoas que não conseguem sustentar sua casa, que não têm um emprego digno. Não estou falando contra essas pessoas, não, irmão. O que nós estamos falando aqui é uma pessoa que tem condições de trabalhar, tem condições de ganhar o seu dinheiro, de sustentar o seu lar, mas ele não quer saber de trabalhar, não gosta de trabalho. Se puder arrumar um barranco para poder encostar e morrer sentado, para ele vai ser uma bênção. Então é esse tipo de pessoa, não é aquela pessoa que trabalha constantemente, soa bastante, mas não consegue trazer o pão, sustento para sua casa. Por quê? Porque a renda não é suficiente. Não é essa pessoa não, essa pessoa é trabalhadora, mas é a pessoa que tem aversão, que tem desprazer em trabalhar. Aí o que Provérbios 21:25 diz? O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então esses comportamentos resultam no quê? Resultam em desajustes familiares e também acaba resultando em divórcio. Terceiro subtópico fala sobre a crise de liderança. Então,
Quando a masculinidade está em crise, os homens são incapazes de exercer liderança. Agora, quando a masculinidade está ok, está dentro da Bíblia, os líderes são eficazes. Agora, quando existe ausência de líderes eficazes, o que acontece? Vai existir anarquia e vai existir libertinagem. Não é liberdade, não, é libertinagem. A pessoa faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e ela toma conta da vida dela. Não é mais pautada pela palavra de Deus, mas sim pela vontade própria. Então, uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança. Deus ele procurava alguém para reverter essa situação. Lá em Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Olha só, Deus estava procurando alguém para poder tapar a brecha, para poder liderar o povo, para poder tomar conta, para ele não destruir. E ele ainda continua procurando esse tipo de homem. Hoje, na atualidade, ele continua. Por quê? Porque senão vai vir a destruição. Cedo ou tarde vai chegar. Deus vai vir, vai entrar com juízo. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. O resumo desse tópico diz que a erosão da masculinidade é representada pela apologia da homossexualidade, defesa da homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e também a crise de liderança. Terceiro tópico vai falar sobre Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Boaz aqui é o nome de um cidadão, o nome dele significa rapidez e também significa força. Tem vários versículos que nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Ruth. Se você quiser acompanhar aí, todos vão ser no livro de Ruth. Então, o primeiro subtópico fala sobre modelo de generosidade. Então, Boaz ele era modelo de generosidade e também modelo de responsabilidade. E nós precisamos seguir esse modelo aqui, que é um modelo bíblico. Ruth, capítulo 1, versículo 3, o 5 e o 16 diz assim. E vai falar sobre a história de Ruth, de Noemi. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, Noemi é a principal da história aqui, nesse caso. O seu esposo acabou falecendo e ela ficou viúva. Versículo 5. Morreram também ambos. Ambos quem? Os 2 filhos também dessa mulher, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e também do seu marido. Versículo 16. Então esses 2 filhos eram casados. Ambos eram casados com mulheres moabitas. Versículo 16. Disse porém Ruth. Ruth era mulher de Malom. Não me instes para que te abandone. Ou seja, chegou um momento que Noemi falou para suas 2 noras: filha, volta para a casa dos seus pais, volta para os seus deuses, volta para o seu povo, para as suas nações, que eu vou voltar para a minha terra também. Aí Ruth responde para ela: não insistas para que eu te abandone, nem deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí Ruth 2:1 diz assim: e tinha Noemi um parente desse, ou seja, elas já foram embora. Ruth acompanhou a sua sogra até o país de origem, até Israel. A outra nora voltou para os seus pais, para os seus deuses. Aí Ruth 2:1 diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, ou seja, parente do seu marido, né? E era o seu nome Boaz. Então aqui começa, Boaz já entra nessa história. Então, para sobreviver, o que Ruth precisou fazer? Ela foi trabalhar no campo. Por acaso era o campo de Boaz. Então ela procurou um campo para poder respigar. Ou seja, o que é respigar? Respigar é você pegar as espigas que sobraram da colheita. As pessoas passavam fazendo a colheita e as espigas que caíam do seu cesto, conforme elas pegavam e caíam no chão, elas não podiam pegar. Isso era lei em Israel. Isso é lei em Israel. Então, e ficavam no chão. Para quem? Para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros que não tinham serviço, que não tinham forma de sustento. Então eles vinham, respigavam, pegavam essas espigas que estavam no chão. Agora Ruth precisou fazer isso daí para poder sobreviver, para poder sustentar ela e também a sua sogra. Aí, como eu disse, por acaso ela caiu no campo de Boaz. Então Ruth capítulo 2, versículos 3, 5 e 6 diz assim: foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Lembra que eu falei? Os segadores passam e as espigas que vão ficando é para essas pessoas. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque, ou seja, família do falecido marido de Noemi. Versículo 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Boaz estava fazendo uma pergunta. Ele viu ela trabalhando ali e perguntou. Aí versículo 6. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita,
que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Aí Ruth 2, 11 e 12 diz assim: respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito. Boaz está falando com Ruth. E te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Aí Ruth, versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Então Boaz estava falando com ela, ele se dirigiu a ela com ternura. Olha só, ele sentiu compaixão pela vida dela, pelo esforço dela, por ela ter abandonado sua família, seu lar, seus pais, seus deuses, e vindo ficar debaixo das asas do Deus de Israel, e também ajudar a sua sogra. Ele se dirigiu a ela com ternura. Ele também protegeu ela para ela não ser molestada. Ruth 2,9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Ele já falou, não mexe com ela de jeito nenhum. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ele protegeu ela para ela não ser molestada. E ele também alimentou ela. Ruth 2,14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ele também ordenou que fosse favorecida, que ela fosse favorecida na colheita. Está lá em Ruth capítulo 2, o 15 e 16. Ou seja, ele falou para os seus empregados, para os seus funcionários, que deixassem cair algumas espigas a mais, além das que já caem naturalmente. Ele pediu que deixasse que caísse mais, para que ela fosse favorecida na colheita. Então, pela lei, uma viúva sem filhos, ela só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Isso é uma lei em Israel, está em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Aí vem o segundo subtópico, falando sobre um modelo de responsabilidade. Então, ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente de que o direito era de um parente mais próximo do que ele. Então lembra que Boaz significa veloz, rápido? Olha só, então ele quis resolver o negócio com rapidez. Ele era um parente próximo que poderia remir a Ruth, que poderia casar com Ruth, mas ele se lembrou que tinha um parente mais próximo ainda. Então ele foi passar essa condição para esse parente mais próximo. Ele foi no dia seguinte até a cidade, para poder, até a porta da cidade, onde se faziam essas negociações todas, e acertou com esse parente: fulano, vem cá, eu estou resumindo aqui porque o nosso tempo já deu. Fulano, vem cá, eu tenho aconteceu isso, os campos de Elimeleque. Aí o fulano fala assim: não, eu vou remir. Mas se você remir, você vai ter que casar também com a Ruth. Ele falou: não, então eu não posso remir, porque vai ter problema na minha herança. Então o que aconteceu? Ele cedeu o direito de remissão para Boaz, e Boaz acabou remindo a Ruth, sua sogra, e cuidou de todas, e cuidou das duas. Então, ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor, não somente de Ruth, mas daquela família. Também a sua sogra entrou nessa daí também, tá? Ruth 4,13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então o casal gerou Obed, Boaz e Ruth gerou Obed, que foi avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu o próprio Jesus Cristo. Aí 4,22 de Ruth diz assim: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então Boaz, ele é símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e também um líder exemplar. O resumo desse tópico diz que Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica, enquanto marido, pai e também líder. E aqui na nossa conclusão diz que Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis 1,27, novamente. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então a diferenciação dos sexos, ela é um princípio determinado pela própria criação divina. E Gênesis 2,23 para a gente concluir aqui: e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.